tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui pra contar como eu conheci meu namorado e como a gente tá junto agora, entende? Como a gente tá morando junto agora, sabe? Conheci meu namorado na internet, a maioria das pessoas sabem, né? Que a gente se conheceu na internet, porque eu nunca tinha visto ele na minha vida. E a gente, tipo, praticamente... É coincidência, sabe? Coincidências acontecem, porque os pais dele, avós dele, parentes dele, eu já tinha conhecido, alguns dos meus parentes conheciam os parentes dele, tipo, é muita coincidência, porque, tipo, sabia que a pessoa existia, entende? Mas tá, a gente conheceu pela internet, e foi assim, um dia, eu tinha uns 13 anos, 13, quase 14 anos, e ele tinha quase 16, eu tinha 16 já. Eu acho que eu já tinha 16 anos. E eu tinha 13, quase 14, né? E ele ia fazer 17. Tá. Daí, a minha irmã conhecia ele de tempo, assim, sabe? Eu acho que ela tinha uns 11 anos naquela época. É. Conhecia ele, tipo, da internet também. Eles eram amigos, né? E daí, um dia ela viu ele numa casa da cultura que tem aqui na minha cidade, né? Que eles fazem umas festas lá, sei lá. Conheceu ele não. Tipo, ela viu ele, lembrou dele que ela já tinha conversado com ele pelo telefone, né? Aí ela falou dele pra mim, tipo, voltando da escola, falou, tipo, que tinha visto ele, não sei o quê. Tipo, normal, né? E eu só fiquei curiosa, né? Tipo, perguntei o nome dele e se ele era bonito, contei como é que foi ver ele lá, né? E ela falou que se viram assim, sabe? E nada demais. Aí tá, né? Aí eu acho, se eu não me engano, que eles começaram a conversar de novo. Começaram. E daí eu fiquei curiosa, eu queria conversar também. E daí eu chamei ele no Facebook. Aí no Facebook eu pesquisei ele lá, que tava no perfil da minha irmã no Facebook, né? Aí eu pesquisei, né? Aí eu perguntei pra ela se era ele, né? E daí ela falou que sim, tal, eu mandei solicitação. No mesmo dia, era dia 21 de abril. No mesmo dia, ele me respondeu. E daí, depois daquele dia 21, dia 22, a gente conversou meio que direto, sabe? Não parava de conversar, sabe? E daí, dia 23, a gente tava conversando e tava falando, sabe, da vida, assim, de namoro e tal, né? E daí, ele me pediu namoro. Tipo, 3 dias. Me pediu namoro, mas, tipo, eu não levei a sério, né? Porque eu era aquela menina, tipo, iludia todo mundo, sabe? E daí, tá, né? Daí eu aceitei por brincadeira, sério, por brincadeira. Que é porque eu achei que não ia durar, eu não ia conhecer ele pessoalmente. Tá, daí, aí eu aceitei. Eu aceitei, eu falei que eu ia pensar, e daí eu aceitei, tipo, 5 minutos depois. Aí tá, daí a gente conversou, sabe? Normal. E daí, em abril, foi isso em abril. Em junho, a gente só conversava, a gente até fez, se não me engano, a gente não fez chamada de vídeo até lá, mas eu acho que fez algumas chamadas de vídeo assim. Aí em junho, sei lá, não sei que dia de junho, ele ia vir pra cidade, porque ele morava no interior, ele ia vir pra cidade com o amigo dele, e ele, tipo, me convidou pra a gente se conhecer, né? Porque o amigo dele ia ver a namorada. E daí queria conhecer eu, né? Porque tava na hora já, né? Tava namorando. Aí tá, né? Eu pensei, tá bom, então, né? Aí a gente combinou tudo certinho na praça aqui do meu bairro. Aí, tá, daí ele veio ali, daí eu fui lá encontrar ele também, né? Tava eu, ele e o amigo dele daí. Aí a gente se conheceu, tal, a gente deu um abraço e tal, não rolou beijo, mas daí ele falou que me amava. Eu falei que eu amava ele também, acho que
A gente só falou eu te amo por telefone mesmo, sabe? Na primeira vez que a gente se conheceu, a gente não beijou nem nada, assim, só deu um abraço, mas ele falou que me amava. Então já era um grande avanço. Tá. Daí depois daquele dia a gente conversou mais e teve mais intimidade também. E a gente. Tá, daí eu estudava na escola aqui do meu bairro. E ele morava no interior e estudava na cidade do outro lado da cidade, tipo, bem longe do meu bairro, sabe? Daí, o ônibus dele passava na frente da minha escola. Pra ir pra casa, pra voltar também. Aí a gente resolveu que eu ia conhecer os vô dele lá, né? O vô e a avó dele, que ele morava com o vô e com a avó dele. E daí eu pensei, por que não? Eu já tinha falado dele, que a gente tava namorando pra minha mãe, pro meu padrasto, pra minha irmã, pro meu pai. Todo mundo já sabia. Todo mundo tava ok já, entende? Tinha 13 anos e ele 16. Aí, beleza. A gente combinou de eu ir na casa dele, mas como eu ia na casa dele, não tinha como eu ir na casa dele, sabe? Aí, a gente lembrou dos ônibus que passa, sabe? E naquela época podia passar e tal, podia andar de ônibus da escola pra ir em tal lugar, sabe? Os pais das crianças podiam passar de ônibus pra ir pra escola, sabe? Aí a gente pensou que o ônibus vinha da escola dele pra minha, eu embarcava com ele, encontrava ele no ônibus e a gente ia pra casa dele. E a gente começou a fazer isso, e na volta também, o ônibus pegava a gente na casa dos vô dele, passava na minha escola e depois ia pra dele. Entende? E a gente fez isso várias e várias vezes. Até que, tipo, um dia não pôde mais entrar dentro do ônibus, não podemos mais se encontrar desse jeito, né? Aí eu conheci os vô dele e tal lá. Aí dormia lá. A gente fez várias coisas juntos naquela época. Aí passou 14 anos, ele fez 17. E a gente se encontrava assim, sabe? Aí, quando ele fez 18 e eu já tava com 15 anos, eu fui pra Planalto, a cidade daqui, próxima da minha, né? E daí eu fiquei mais longe dele. Aí tá. Daí. Ah, e durante esse tempo a gente terminou 2 vezes. Ele terminou comigo uma vez. Na verdade, a gente terminou junto, sabe? Não aguentava mais, sabe? Porque a gente ficava muito separado. Aí outra vez, quando eu tava em Planalto, eu terminei com ele, mas daí no outro dia eu já voltei com ele. Aí tá. Esse tempo todo, 3 anos, quase 4 anos, a gente terminou 2 vezes e voltemos. Não durou muito tempo. Eu acho que na primeira vez que a gente terminou junto, foi por época de setembro, no primeiro ano que a gente tava junto, sabe? Setembro. E daí terminemos. Acho que a gente ficou 1 mês separado daí. Tipo, terminou. Só que daí ele pediu pra eu voltar e eu aceitei de volta. Porque a gente se gostava mesmo, sabe? E daí, tá. Daí eu fiz 15 anos lá em Planalto. Ele já tinha feito 18 também. Ah, não, ele ia fazer 18, porque ele faz um mês depois que o meu. Eu faço dia 31 de julho, faz dia 31 de agosto. E eu 31 de julho. Muita coincidência também. Só que ele nasceu em 2002 e eu em 2005. E a gente tem 3 anos de diferença, né? Daí... Aí, eu teve uns rolos lá em Planalto e eu quis morar com meu pai. Ele fez 19 anos e eu fiz 16 aqui, na minha casa, né? Aí eu acho que eu vim morar com meu pai lá por fevereiro de 2020 e alguma coisa. 2020, 2021. Acho que faz 1 ano que eu já tô aqui no meu pai, sim. Daí eu não lembro mais. Aí ele tinha que trabalhar. Achou um emprego aqui na cidade, só que não tinha como, porque ele não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada pra vir pra cá, entende? Pra vir trabalhar aqui. Aí, ok, né? Daí, a gente resolveu que teve a ideia, assim, sabe, na cabeça, dele vir morar aqui comigo, com meu pai e eu. Aí ele mandou mensagem um dia de noite pro meu pai. Meu pai ficou meio assim, mas aceitou.
porque ele ia pagar aluguel pro meu pai pra morar aqui. Beleza, aí ele veio morar aqui, trouxe as coisinhas dele. Aí a gente começou a ficar mais junto, né? Mas a gente tá junto até agora. Já tem 3 anos, daí... Aí a gente ficou junto, né? Daí faz, sei lá, Faz uns 5, 6 meses que o meu tio aqui morreu, né? E que a gente morava junto, assim, o meu tio, que meu pai cuidava dele, e a gente aqui, né? Daí meu tio morreu e daí a gente meio... As casas são juntas, sabe? E a gente meio que arrumou aqui pro meu pai morar e a gente tá morando aqui onde a gente morava, sabe? E daí agora a gente tá morando junto, tipo... Meu pai aqui, separado no canto dele, e nós dois aqui, entende? E a gente tá morando junto agora. A gente tá quase casado, né? Agora, dia 23 de abril, a gente vai fazer 4 anos. 6, o primeiro beijo. Um dia, ele veio aqui em casa, né? Ah, ele também vinha aqui em casa, né? Eu esqueci que eu não ia só na casa dele. Ele vinha aqui em casa também. Vinha aqui em casa, almoçava aqui em casa. E na hora de ir embora, ele pegava o ônibus da vila mesmo, que pega as pessoas daqui da cidade e levam pro interior, sabe? Aí, ele, pra voltar pra casa, ele pegava esse ônibus, sabe? Não pegava o ônibus da escola, pegava esse ônibus que levava as pessoas pra casa, sabe? Pro interior. Daí ele vinha com o ônibus da escola e ia pro ônibus do interior. Aí ele só vinha quando tinha esse ônibus, né? Tinha que pagar esse ônibus ainda, se eu não me engano. Ainda tem esse ônibus. Mas depois que a gente veio morar aqui, a gente não ficou mais separado. Aí ele comprou o carro era do meu pai, pagou. Comprou ele. E agora comprou uma moto do tio dele. E agora a gente tem carro, moto e casa. Mais uma coisa, eu queria contar a história também das alianças, que a gente cria muito alianças, né? E daí a minha mãe que ajudou nas alianças, ela comprou pra gente. Ela deu pra gente as alianças, quando eu morava lá em Planalto, isso, tá bom? Eu fiquei, sei lá, 1 ano lá em Planalto, tá bom? E daí a gente comprou aliança e a gente já tem aliança, né? E daí a próxima aliança vai ser a de casado mesmo, né? 2 anos, a gente pensa em casar de verdade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, tá bom? E deixem um like, se inscreve no canal. E se vocês querem saber mais, deixem aí embaixo, tá bom? É isso. Beijinhos. Tchau!